A terapia física é a base. A fisioterapia é a base do tratamento da dor lombar, em vários trabalhos científicos. E para mim, o indivíduo estar em movimento é fundamental. É óbvio que depende do diagnóstico. Eu não vou dar um exemplo. Eu tive um paciente agora no final do ano com uma metástase de coluna cervical, com comprometimento motor, e estava lá fazendo fisioterapia, fazendo tração. Então, assim... Aí é outra história. Mas a base do tratamento é a fisioterapia e o retorno às atividades físicas são é a base do tratamento. A outra base do tratamento... Chega alguém com dor aguda. Você tem que tirar ele da dor para botar ele na atividade física. Na atividade física. Mas a fisioterapia... Possível, né? Isso é outra coisa que a maioria das pessoas não tem noção. A fisioterapia, ela não engloba você fazer atividade... Ela não engloba só você fazer atividade física. Pelo contrário. Quando ele vai para a fisioterapia, ele vai fazer terapia manual, ele vai fazer mobilização neural, inativação de ponto gatilho, analgesia... Uma série de recursos a fisioterapia tem para tirar o indivíduo dessa crise. Então é fundamental pôr esse indivíduo em fisioterapia. Além da medicação, né? Exato. A medicação é o próximo passo que eu vou falar já. Mas é fundamental pôr esse indivíduo em fisioterapia. Fundamental. O indivíduo precisa de movimento para sair da crise de dor lombar. Olha só. O indivíduo precisa. Se não é algum movimento ativo, um movimento passivo... É aquilo que eu falei, tem vários tipos de fisioterapia. E aí um fisioterapeuta pode falar muito melhor que eu, obviamente. A outra base do tratamento é o tratamento medicamentoso. Tem vários trials básicos aí dizendo que paracetamol mais placebo não faz diferença no tratamento da crise de dor lombar. Assim, eu gosto de anti-inflamatórios mais fortes, anti-inflamatórios... que ajudam o indivíduo, ajudam mesmo a desinflamar estruturas e o relaxante muscular. Acho que a base do tratamento do paciente com crise de dor lombar, base do tratamento medicamentoso, é o anti-inflamatório relaxante muscular. Seja um anti-inflamatório esteroidal ou não esteroidal. Qual que você prefere? O não esteroidal. A gente tem mais evidência... Não esteroidal é aquele anti-inflamatório comum que vende na farmácia. Diclofenaco, Flanax, etc. Tá. O dicoxib... E o esteroidal é o corticoide. O heterocoxib, que são inibidores da COX-2 específico, né? Dicoxib, o heterocoxib, porque eles não agridem, inibindo o COX-2 especificamente, ele não tira a proteção do estômago. Então, incidência de úlcera, de complicação associada a isso é menor. Então, o anti-inflamatório não esteroidal relaxante muscular é a base do início do tratamento do quadro de lombalgia aguda. Você vai me perguntar quanto tempo? Óbvio, se automedicar nunca é bom. A gente proscreve o indivíduo se automedicar. Então, ir ao médico, identificar fatores, verificar se o seu quadro, de fato, você não precisa ser submetido a um exame de imagem, você não tem os red flags lá, precisa ser investigado, é fundamental. A maioria dos trials que a gente tem com anti-inflamatório é de 3 a 5 dias, no quadro de lombalgia aguda. Olha só. Então... Trials da indústria. Então, em 3 a 5 dias, o uso de aí diferentes posologias, diferentes tipos de anti-inflamatórios, mas esse é um tempo que normalmente o indivíduo consegue sair desse quadro de crise. Recomendações para o indivíduo que vai no meu consultório, 7 a 10 dias pelo menos. Às vezes o indivíduo toma lá 5 dias de anti-inflamatório, sai do quadro, mas ainda fica aquela dor, essa característica da remissão, ou que... qual é o critério para eu utilizar que esse indivíduo saiu da remissão é subjetivo, porque a dor em si é subjetiva. Então, 7 a 10 dias é um tempo razoável para você fazer o uso aí de anti-inflamatório. Tá. Até 21 dias, às vezes a gente precisa estender o tempo medicamentoso. E, obviamente, eu já falei, fisioterapia é fundamental. Outras coisas, outras terapias alternativas, acupuntura, é interessante. Quiropraxia é uma técnica boa para tirar o indivíduo, às vezes, da dor. Enfim, é isso. Me fala uma coisa, o que você pensa é assim, usar o mínimo de tempo a medicação para colocar ele em movimento e para fortalecer essa coluna.
a grande maioria dos casos é tratado dessa forma. Exato. E evitar que o indivíduo volte a ter crises. E se por acaso ele precisar de estender o período medicamentoso? A gente sabe que os anti-inflamatórios eles têm complicações, né? Então, falando de outras medicações que a gente tem para controlar, né, a dor. Eu falei dos relaxantes musculares, né? A ciclobenzaprina, o baclofeno, um excelente relaxante muscular com um mecanismo de ação diferente. E, eventualmente, quando essa dor começa a se estender ou que ela está associada a uma dor que eu chamo de uma dor neural, uma dor neuropática, radiculopatia, eu vejo no meu exame físico, tem uma raiz comprimida muito provavelmente. Vamos modular esta dor neuropática. Eu começo a lançar mão dos antidepressivos e começo a lançar mão dos moduladores da dor, dos anticonvulsivantes. Tá. Aí, se a gente for falar de anticonvulsivante mais utilizado hoje, quem nos ouve vai dizer, doutor, eu fui em tal doutor, prescreveu pregabalina para mim, o gabapentina, que é um anticonvulsivante específico que a gente trata dor neuropática periférica e até lombalgia a gente usa mais frequentemente para tratar. Então, é a opção que eu lanço mais mão atualmente. E dentro dos antidepressivos, tem os antidepressivos que têm mais efeito colateral, que a gente usa já há muito tempo, que é a amitriptilina. É a melhor. É muito boa, né? Só que ela pode dar sonolência, então preferencialmente você cura na boca, visão borrada, fome, ela aumenta muito o apetite. Então, às vezes o indivíduo vem no consultório, doutor, estou tomando amitriptilina há um bom tempo, mas o meu peso aumentou absurdamente, estou comendo muito, exatamente. Aí eu falo, mas eu não sei por quê, que desde que eu comecei a crise eu engordei tanto assim, porque você está tomando amitriptilina. Enfim. E aí tem os inibidores duais mais recentes de recaptação de serotonina e noradrenalina, que é a duloxetina, que é uma excelente alternativa também. A gente está fugindo do opioide? Então, os opioides, eles têm uma certa efetividade no tratamento da crise aguda, mas a gente tenta evitar ao máximo a prescrição de opioides. Por quê? No quadro agudo. Principalmente por conta da dependência. Então, é difícil, às vezes, você trata com opioide na fase aguda, vai lá dar Tilex, codeína, Tramal, ou até Restiva, buprenorfina, oxicodona, e aí depois fica difícil de regredir esse indivíduo do opioide, principalmente o Tramal. Porque o Tramal, ele tem eu não estou dizendo aqui para ninguém evitar usar, tem que usar sob prescrição médica. O médico que está acompanhando tem que fazer esse julgamento. Mas o Tramal, ele tem um efeito serotoninérgico também, associado ao efeito do próprio opioide. Então, quando eu vou regredir, o indivíduo pode ter um quadro depressivo leve, pode ter, a própria dor pode voltar, ele pode ficar psicologicamente mais ansioso quando eu vou regredir o uso do Tramal. E aí ele acaba dependendo do Tramal para ficar mais tranquilo, né? Deixa eu só te fazer uma pergunta. Lá nos Estados Unidos, a prescrição de opioides era, ou não sei se é, maior do que no Brasil. É maior. Lá é maior. No Brasil, eu vi meio que desaparecer a prescrição de opioides. Até você nem vê muito opioide nos hospitais e tal. Por quê e como é que nós vamos fazer? Por conta exatamente dessa questão da dependência que eu falei para você. Apesar dos opioides serem efetivos, eles têm um grau de dependência alto. Se eu tenho uma dor somática primária no quadro de lombalgia aguda, quer dizer, somática é aquela dor lombar localizada, eu tenho uma lesão estrutural, eu tenho uma inflamação local e etc. Com dor miofacial, o opioide ele tem menos efetividade do que o anti-inflamatório. Isso eu estou falando da dor lombar aguda. Tá? Na dor lombar crônica, a principal questão é essa dependência. Crônica, digo, acima de 3 meses. Tá? Esse indivíduo faz redes neurais diferentes. Ele tem uma dor que tem características diferentes. Ele tem que ser tratado de maneira diferente. Então, optar pelos moduladores da dor, ao invés de tratar por um opioide,
eu acho importante. Melhor, né? Tem uma outra questão fora a dependência, que é a dose e resposta do indivíduo. Ao longo do tempo, o indivíduo que usa opioide, ele diminui a taxa de dose e resposta. O que é dose e resposta? Eu dou uma determinada medicação, ela vai ter uma resposta que é a analgesia. Ao longo do tempo, como o opioide ele faz você ocupar todos os receptores do organismo, o próprio organismo coloca esses receptores das células para baixo. Ele faz o que a gente chama de down regulation. É um dos mecanismos da diminuição de dose e resposta. Então, eu preciso aumentar muito a dose do opioide. Do opioide não tem problema. Eu preciso aumentar muito a dose do opioide para eu ter a mesma resposta que eu tinha anteriormente. E aí a dependência, né? Exato. Aliás, existe uma epidemia nos Estados Unidos. Então, aí eles estão desenvolvendo vários trabalhos em relação a essa questão da dependência de opioides e várias instituições estão fazendo trabalhos para reduzir o uso de opioides no pós-operatório, no transoperatório, e opioides que eu consigo causar menos dependência e retirar rapidamente. Foi aí que foi lançado o Restiva, né, que é a buprenorfina, que eu gosto muito nos meus perioperatórios, aí, às vezes eu até coloco um dia antes no meu paciente, e o Palex, o tapentadol, que ele tem um menor grau de dependência, a gente consegue tirar melhor o opioide no pós-operatório, enfim. Mas não que essas medicações devam ser usadas no quadro de lombalgia aguda. Muito menos de lombalgia crônica também. Por isso que procurar um especialista é muito importante. Exato. Né? Primeiro, para ele correlacionar a lesão com o achado clínico, e segundo, para tratar corretamente. Exatamente. Através de medicações e orientação de atividades físicas, etc. O uso de medicações é uma arte, é a arte médica. Então, você precisa estar orientado por um médico. E dizer que você não tem efetividade... é mentira. Você tem vários trabalhos mostrando a efetividade desses anti-inflamatórios. Tem alguns que mostram a inefetividade comparado com o placebo. Mas tem vários trials mostrando a efetividade da lombalgia. O vetor é positivo para a medicação. O vetor é positivo para você usar a medicação. O importante é o vetor. Não é pegar um artigo isolado, não serve, não serve. Não, é o vetor da discussão, né? Porque o que eu vejo muito frequentemente? Eu frisei a importância da fisioterapia. Isso foi a primeira coisa que eu falei aqui. Os que eu vejo muito frequentemente são fisioterapeutas diminuindo o papel da medicação no tratamento da dor lombar. O tratamento da dor lombar, e é importante frisar isso aqui, é multidisciplinar. Esse indivíduo tem que ser acompanhado por um médico, tem que ser feito o diagnóstico causal. Principalmente obviamente, na fase aguda, né? Fase aguda, principalmente na fase subaguda já. Às vezes o indivíduo na fase aguda, ele tem de fato um tratamento, ele tem uma crise que é autolimitada e tudo mais. Mas se essa dor se persiste, se essa dor tem red flags, ele tem que ser visto por um médico. E tem que ser feito o diagnóstico. Sim. Tem que ser solicitada a ressonância. E o indivíduo que é um indivíduo que quer saber sobre si, que ele é informado, para ele, às vezes, mesmo essa crise da fase aguda, se faz fundamental saber o fator causal. Sim. Ele não é um indivíduo que ele está inserido num sistema de saúde e que fala para si mesmo assim, tive uma crise de dor aguda, tomei um remédio lá 3 semanas, passou, mas eu tô com a pulga atrás da orelha. Sim. Eu quero saber o que aconteceu comigo. E às vezes você acha coisas... Principalmente a gente que trabalha na universidade e que acha doenças graves todos os dias, lido com muitas doenças graves, eu vejo que você, às vezes, não fazer o diagnóstico causal é temerário. E esse trabalho multidisciplinar, o fisioterapeuta, o educador físico, o médico especialista em coluna, eles estarem se conversando, eu faço questão de conversar com os fisioterapeutas que são parceiros meus. Falo, dá o meu telefone para ele, pede para ele ligar para mim, vamos conversar, o que a gente pode fazer para melhorar ainda mais o tratamento, entendeu? Olha só, isso é importante. A equipe que trata o doente com dor lombar é multidisciplinar. Se brincar até com o psicólogo, né? O psicólogo, com certeza. O psicólogo é a profissão do Com certeza, exato. É fundamental. Às vezes o indivíduo tem fatores psicológicos gravíssimos, que inclusive ele coloca de maneira inconsciente. Sim. E ele não traz para o quadro de dor atual dele. Ele não traz abuso sexual, agressão.
Agressão doméstica. Própria depressão. Depressão, estresse, o indivíduo tem anedonia, ele não tem mais prazer de viver. Aí vai ter Esse dor, indivíduo precisa ser reabilitado. Tem que reabilitar. É assim que nós vamos tratar ele. Com uma equipe multidisciplinar. Do indivíduo, né? Não tem outra maneira de você tratar bem um indivíduo que chega no seu consultório com dor lombar sem ser com vários profissionais. Bom, você falou, então, da reabilitação da fase aguda, subaguda. O indivíduo voltou a fazer a atividade física, que nós já falamos aqui bastante. Você vai reinserir ele nas atividades do dia a dia. Então, eu quero saber o seguinte. Chegou um cara lá no seu ambulatório, ele é um carroceiro. Teve uma dor lombar aguda, você tratou. Como é que você reinsere esse cara no trabalho? Ele é um carroceiro. Ele depende disso para viver. Qual é a maneira que você reinsere ele nas atividades do dia a dia? E vou te perguntar uma outra coisa. Você falou que você viu tem gente que joga tênis entre 10 e 25 anos que começa a ter dor lombar aguda e de repente você vê lesões lá na coluna. Como é que ele quer voltar a jogar? Como é que você faz? Começa pelo carroceiro e acaba no tenista. A primeira coisa é assim, de fato ver a demanda desse paciente. A demanda é exatamente essa. Ele é tenista, ele é um hard worker, é um cara que trabalha com uma atividade muito pesada, ou ele é o dono da empresa que trabalha sempre no escritório, ou ele é o carroceiro, que você deu o exemplo. Você tem que enxergar a vida dele. Existe uma filosofia básica no tratamento dessa dor lombar. É colocar o paciente em repouso o mínimo possível. De preferência, não colocar o paciente. Eu falo, não faça repouso. Isso é fato. Não faça repouso. De preferência. No quadro agudo, eu preciso tirar o paciente da crise. Então, eu vou tirar o paciente da crise com fisioterapia, com medicação. Tá? E o que acontece? É necessário uma reavaliação frequente desse paciente. Tirei ele da crise. E ele está, ao longo do tempo, na fisioterapia, cheguei com uma dor, hoje cheguei com uma dor 5 na fisio. Saí com uma dor 2. Dá para eu começar... Aí o que o fisioterapeuta que está trabalhando lá, inativando o músculo que estava contraído, manipulando a coluna, vai fazer? Ele vai começar a fazer alguns exercícios leves com esse paciente. Recrutar um pouco a musculatura que pode estar comprometida ou que esteve comprometida no quadro de dor lombar. Tá? E ver se esse doente tem encurtamento da musculatura que se insere na coluna, musculatura da face posterior da coxa, musculatura abdominal, se essa musculatura está fraca ou não. Então, tirando ele da crise e progredindo na fisioterapia, eu começo a reinserir ele na atividade física. Então, a melhor coisa que o fisioterapeuta que está reabilitando esse paciente pode fazer é ter um contato direto com o educador físico dentro da clínica dele. Nós vamos reinserir esse cara na atividade física. Seja ele o cara que não tem condições financeiras, seja ele lá o empresário. O carroceiro ou o empresário. Exatamente. Esse paciente ele teve a crise por quê? Ele está com uma contratura muscular. Ele está num quadro de dor, ele está num quadro álgico, está num quadro crítico de hernia de disco. Ele teve porque ele tem a musculatura fraca ou também porque ele tem fatores genéticos associados ao aparecimento dessa hernia de disco. Isso é outro fator que eu não falei, mas frequentemente a gente ainda não sabe, a ciência ainda não sabe completamente. Mas quando a gente vai construir a estrutura, por exemplo, da coluna, eu preciso de proteínas. E proteínas é colágeno. A degeneração do disco pode estar associada a polimorfismos do colágeno que ainda nós não temos conhecimento completo para dizer, esse polimorfismo, essa alteração do colágeno que está causando. Como dissecção arterial. Como dissecção arterial, exato. A maioria das pessoas você não consegue. Então, mas a fraqueza da musculatura, das estruturas, a falta de postura e etc., são fatores que vão agir sobre esse fator genético de alteração estrutural e vão fazer com que esse paciente mais frequentemente tenha dor. Então, o que eu preciso fazer nesse paciente? Tirei ele da crise, iniciou a atividade física, para quê? Para fortalecer a musculatura. Para ele melhorar o quadro clínico de dor. E voltar à atividade E para ele dele. não voltar a ter uma recidiva do quadro doloroso. Fazendo o que ele fazia antes. Fazendo o que ele fazia Você antes. não pode proibir. Então,
né? Faz tudo que ele fazia antes com atividade física. Uma coisa muito Com interessante que você falou. Mesmo na fase aguda da dor, você faz o possível para que esse cara não pare. Exatamente. Porque o movimento é muito importante. É muito importante. Eu lembro que... É importante na reabilitação. Alguns anos atrás a gente recomendava muito repouso e colete, né? Exato. Colocava um colete Exato. e deixava... Hoje as coisas O colete ele só é recomendado hoje em dia na crise em situações muito específicas. Fraturas, ou a espondilolistese ístmica com fratura da pars, tá? Mas a gente proscreve o colete, a gente não recomenda o colete. Porque colocar o colete significa perder força muscular. A musculatura vai ficando fraca. E aí o indivíduo pode ter... E aí ele pode potencializar a dor. Exatamente. E aí entra no círculo vicioso do remédio, aí a Exatamente. cabeça piora, não Exatamente. se reinsere mais. Quer dizer, Exatamente. deteriora muito a qualidade de vida do paciente.